Olá pessoal, Estácio Entrevista no ar, estamos aqui no Espaço ARP, na TV Zoom, em Olaria, Nova Friburgo, e o programa de hoje é muito esclarecedor. Eu acho que todo mundo está ouvindo falar de inteligência artificial e está perdido, acho que como eu, e a gente vai estar aqui conosco hoje o Salvador, que é o cara que entende tudo de tecnologia, o cara que montou essa TV Zoom há 25 anos atrás, sempre conheceu tudo de estúdio, equipamento, técnica. E quando o presidente Bolsonaro, há cerca de 4 anos, simbolicamente lá bateu o martelinho e trouxe a banda 5G, né, para o Brasil e tal, Salvador falou comigo, agora vai começar. Eu nunca me esqueci disso. E eu acho que esse começar foi bem mais rápido do que eu imaginava. E ele está aqui para explicar para a gente na prática como isso funciona. O que isso vai mudar, como que já está mudando, vai dar exemplos em vários setores. Eu acho que é isso que a gente quer entender e para podermos ver como é que o nosso mundo, aí, nossa rotina vai mudar. Então, depois da vinheta, Salvador Neto aqui no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, Salvador Canto Neto. Isso aí. Bem-vindo ao Estácio Entrevista, meu amigo. É porque eu estava aqui na dúvida se era Canto Neto ou os dois, não errei não. Tá certo, tá certo. Tudo bom, Maron? Eu estou bem. O nosso mundo vai continuar existindo como nós o conhecemos. Como é que está esse negócio da inteligência artificial, hein? Maron, é complicado isso, hein? Porque lá em casa somos eu e Luciana, né? Luciana Ferraz, professora lá da Estácio também. E a Luciana é muito militante da causa ambiental, né? Ela acha a causa ambiental muito importante, ela tá correta. E ela sempre fica falando para mim, olha, o mundo vai acabar antes do que a gente pensa, a gente está destruindo o planeta, tempestades, e a gente vê de fato acontecendo, né? Claro. E aí eu viro para ela e falo assim, Luciana, eu acho que está arriscada a inteligência artificial destruir o mundo como a gente conhece antes das causas ambientais destruírem a gente, né? Porque é uma coisa muito... Está muito rápido, não está? Muito mais rápido. Cara, eu me lembro como se fosse hoje lá do Bolsonaro batendo martelinho e a banda, né, aumentando a banda de internet. O Brasil que permitiu a internet das coisas, inteligência artificial e tal. Mas, Salvador, dá um exemplo concreto. Você gosta muito de falar aqui na tua área, da música, da tecnologia aqui. Vamos começar por aqui. Cara, na real, o que mudou? Maron, mudou tudo. Mudou tudo. Só não mudou aspectos muito ligados a trabalhos manuais. Então, vou te dar um exemplo. Eu mexo com tecnologia e também sou músico. Desde a minha época de festival de música de colégio e tal, fui um dos primeiros caras no Brasil a usar computação musical. E o que era computação musical na época? Eu tocava no meu teclado e aquilo gravava no computador. Depois o computador tocava aquelas mesmas notas. Okay. De forma que eu me multiplicava enquanto músico. Podia tocar com instrumentos diferentes e ia somando aquilo. Ok. Bom, isso aí década de 80 ainda. Final da década de 80. Beleza. Mas eu estimo que para fazer, por exemplo, ano passado... 2023, a gente fez no aniversário da Zoom uma produção de um jingle. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Eu fiz a composição, fiz a letra, produção da parte instrumental. Eu fiz em casa ainda, utilizando meu iPad e meu teclado. E o que a gente teve que gastar? Um cantor e o estúdio para poder juntar tudo, masterizar, dar uma qualidade sonora. Ok. Esse ano, 25 anos da Zoom, então a agência criou um mote que a Zoom é você no controle, você controla por onde quer assistir. Eu simplesmente escrevi a letra do jingle. A inteligência artificial foi lá e criou a música em 15 segundos. E aí eu criei umas 10, 12 músicas diferentes, para escolher qual que eu queria entre as 12 e está pronto. Ou seja, o custo foi a minha assinatura mensal, que é uma assinatura de $20, para tudo que eu quero fazer.
E o tempo também é menor? É muito mais rápido, né? E aí isso gerou uma economia aí, vamos colocar uma economia de R$2.000. Entendi. O vídeo que a gente fez de 25 anos da TV Zoom foi todo feito com personagens. Então era um controle remoto na Praça do Suspiro, um notebook, representando aonde você pode assistir a Zoom. Tudo em animação. Um vídeo daquele, eu não gastaria menos de uns 12 a 15 mil reais para produzir, porque teria que contratar profissional de animação. Ou seja, olha a quantidade de profissionais que vão saindo do ciclo, né? Então, hoje, geração de imagem, de logo, de cartazes, trilha sonora. Trilha sonora, assim, é indetectável, a qualidade é absurda. Você faz Hollywood, né? A diferença aqui é o seguinte, você dá um mote, mas você não dá o ajuste fino, entendeu? Você não consegue dizer, ó, nessa cena aqui, o Batman vai enforcar o pinguim, e aí você cria uma determinada nuance. Isso ele não faz. Mas ele te dá uma música de tensão, ou te dá uma música de vitória, uma música do herói, letra faz jingle, essa coisa toda. Geração de imagens muito perfeitas. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu queria fazer um comercial do Dia das Mães e a gente não tinha direito autoral para usar as mães que a gente filma pela TV Zoom. E eu tentei pegar num banco de imagens que a gente tem, mas só tinha mãe gringa, com cara de americano, sabe? E com fundo de coisa de americano e tudo mais. E aí o que eu decidi fazer? Eu fui na inteligência artificial e comecei a gerar mulheres. Gera uma mulher brasileira na faixa dos 50, tom de pele mais escuro, tom de pele mais claro, mais com um jeitinho oriental, porque o Brasil tem essa miscigenação. E a gente fez um comercial de Dia das Mães, mães com filhos no colo e tudo mais, tudo com imagens geradas em inteligência artificial. Essa profissão nova aí do cara que faz o prompt, ela vai ficar desatualizada, acredito eu, mas hoje, né, o pessoal não sabe ainda muito bem conversar com a inteligência, e o pessoal bota esse texto aqui que ela vai entender. Isso tem acontecido mesmo, né? O que acontece com o prompt? O prompt é o texto, é o comando que você dá para ela. Se esse comando ele não é muito claro e muito detalhado, ela te entrega errado. E se você também se expressa mal ou coloca informação em excesso, você perde o mote da coisa, né? Então, tem que saber lidar com a ferramenta. O prompt é saber pedir da maneira correta. E nem sempre ela entende aquilo que você escreveu e tudo mais. Então, hoje em dia, uma pessoa que saiba pedir do jeito certo, né? Está sendo demandada agora. Está sendo demandada. Eu acho que... Eles falam que é engenheiro de prompt. Engenharia de prompt criaram um nome, né? Mas, por exemplo, eu fiz um curso de engenharia de prompt com 20 horas. Não é um curso de engenharia que você tem que ter 4, 5 anos. Então, é só um termo, né? Um termo utilizado. Mas, por exemplo, imagine que eu quero, como a gente está fazendo um documentário sobre futebol, sobre jogadores de futebol de Friburgo, e a gente está fazendo uma coisa que é pegar fotos antigas da década de 60 e colocar uma animação, como se aquelas pessoas estivessem vivas, né? E consegue fazer? Consegue fazer, a gente já fez várias. Mas a questão toda é você dizer no prompt que você não quer uma imagem de boa qualidade. Mas por que você não quer de boa qualidade? Porque nos anos 60, em Friburgo, num campinho de futebol aqui, não tinha imagem de boa, não tinha nem filmadora, né? Então, a imagem tem que ter cara de 8 milímetros, tem que ter cara de vídeo da época. Então, você tem que dizer, mantenha em preto e branco, crie ruídos típicos das câmeras 8 milímetros da época. Entendi. Tem que saber dar o comando. Isso, mantenha a atmosfera de época. Senão vai sair um vídeo com aquela roupa, o uniforme todo colorizado. E aí perdeu. Como se fosse hoje em dia, né? Fica falso. Vamos continuar nessa parte do vídeo, já que você falou do vídeo. O Google tem um demonstrativo de inteligência artificial do seu, eu não sei nem o nome. Saiu agora em português seria VEL 3, né? VEL. E me impressionou muito.
dizem, né, por exemplo, que todas as pessoas que aparecem ali não são pessoas reais. E eu queria que você de casa desse uma olhadinha para que o Salvador possa comentar. Amiga, eu fui no date com o cara, ele começou a falar que a gente é IA. Eu fiquei tipo assim, fala sério, né? Tá de sacanagem, né, cara? Até parece que a gente é uma simulação. Então simula R$1 milhão pra mim. Eu tô me ferrando aqui no meio da Amazônia, um monte de mosquito me picando, num calor de matar, pra falarem pra mim que eu sou uma IA. Era só o que me faltava. Bom, já que eu sou só uma IA, eu posso ser o que você quiser, meu amor. Olha, eu acho que sou uma IA sim, porque antes eu tinha 7 dedos, agora tenho 5. Não sei quem é minha mãe nem meu pai. Para com isso! A gente não é IA! Tira isso da sua cabeça! Rapaz, eu tô falando uma pessoa que trabalha na comunicação, mas eu não me considero especialista na parte audiovisual nem um pouco. Eu não percebo. Então, é muito assustador, é muito assustador. Eu não posso, eu não vi de fato, não fiz uma checagem, se é porque está correndo muito na internet isso, né? Se foi criado pela Google mesmo, pelo VO3, mas eu acredito que sim. E o que mais me impacta é o sincronismo labial, tá? Mas também as expressões das vozes, isso não foi detalhado, entendeu? Eu acho mais fácil na tecnologia que a gente tem hoje uma IA que faça o vídeo do que cria aquela gama toda que a gente acabou de ver de expressões vocais, de interpretação de ator mesmo, né? de gritar, Você acredita que pode não ser IA? Não, eu acredito que as imagens podem ter sido geradas por IA, mas o áudio não. Entendi. Atores fizeram o áudio. Entendi. E isso foi sincronizado na IA. Tem uma tecnologia chamada Lip Sync, né? Eu já utilizei em teste. Criei um personagem, aí depois filma o teu rosto, e aí no que você fala, pega a tua voz e o movimento labial e transfere aquilo para o personagem. Entendi. Eu só não fiz isso no VO3 porque a assinatura para poder fazer esse nível de vídeo é R$ 1.200 por mês. Então não dá para brincar de conhecer a tecnologia nesse valor. Entendi. Mas imagina uma agência de produção de vídeo, uma agência de publicidade. Isso para não é nada, né? Tem que contratar cinegrafista, isso e aquilo. Se tiver um bom diretor de arte e um bom cara de prompt ou alguma pessoa que execute as duas tarefas, ele vai gerar um vídeo sensacional que custaria 40, 50 mil para ele gerar. Por 1.200 de assinatura. Por 1.200 de assinatura. Sem contar que com os 1.200 de assinatura ele faz mais de um vídeo. Agora, você estava me explicando, Salvador, que quando a inteligência artificial faz o vídeo aqui, fora, né, dos bastidores, quando ela faz o vídeo, é sempre muito perfeita a iluminação, a maquiagem, e é uma maneira da gente poder perceber. Tem isso mesmo? Sim. Uma das formas de perceber é você olhar o contexto e ver se aquela qualidade toda se adequa àquele contexto. Então, por exemplo, um meme de internet. Um meme, você filma tua esposa, filma teu filho, filma teu gato, são coisas assim. A luz não está perfeita, não tem ninguém. Quando você pega e olha uma coisa perfeita demais para uma situação que seria uma situação mais simples, né? Aí meio hollywoodiana, né? Não dá, aí você vê que aquilo foi feito. Mas hoje em dia, se você der um prompt, você fala para que a luz não seja muito boa, para que tenha um pouquinho de desfoque na imagem. Entende? Você pode fazer. Para o vídeo não ficar mentiroso, vamos dizer, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não existe bom ou mal, né? A gente acha que essa dicotomia, não sei se não existe, mas... Porque a gente está sempre pensando, o uso bom, o uso mal, pessoas ruins vão fazer uso para dar golpes. Mas, assim, o empresário vai olhar isso com a oportunidade de cortar custo, o que muitas vezes pode reduzir postos de trabalho, então a gente olha como um olhar mau. Uhum. Mas, por outro lado, quando eu estou lá fazendo, sei lá, uma prova minha e eu crio uma questão e ganho tempo de produtividade, eu olho como uma coisa boa. Como é que a gente tem que olhar essa inteligência? Ela é boa, ela é ruim, ela é desafiadora, não é... Sim, impacto ela vai ter, mas esse impacto é benéfico para a sociedade, olhando como um todo, tirando de um setor específico. Para a sociedade, é boa ou é ruim? Olha só, vamos falar um pouquinho da história do ser humano, tá? E da história da tecnologia.
E aí eu estou te dando uma opinião minha, é uma opinião pessoal. A humanidade, os mecanismos de regulamentação, de regulação da humanidade são muito mais lentos do que da inteligência artificial. Ou seja, o legislador lá para fazer a lei demora muito mais do que a tecnologia avança. Exato. Vamos dar um exemplo. O Bolsonaro, quando se elegeu, ele se utilizou muito, a equipe dele, o Carlos Bolsonaro e tal, de grupos de WhatsApp. Muito de grupos de WhatsApp, Instagram e mídias sociais. Ok. Isso só foi coibido depois. Na última eleição, por exemplo, eu tentei postar foto dos candidatos a prefeito de Friburgo para o debate da TV Zoom e não consegui. O Instagram brecou as postagens como se fosse campanha política. Entendi. Então foi regulamentado depois, né? Então o que eu acho que vai acontecer, Marum? Até porque o dinheiro está cada vez mais concentrado e o poder também na mão das Big Techs, na mão de 10, 20 pessoas. O poder do mundo está concentrado. A imprensa está na mão desses caras. A verdade está na mão desses caras. O algoritmo a gente não sabe o que tem. Então você vai lá, fala uma coisa e você acha que você está viralizando e ninguém está vendo aquilo que você falou porque eles te colocaram num compartimento, né? É verdade. Eu tenho direito de falar. Tenho. Vai lá, fala mal da Meta. Agora, quantas pessoas estão vendo, né? Eles têm direito de compartimentar ali. Então, o que eu acho? O que eu visualizo? O que a conta não fecha para mim? É a velocidade com que os empregos vão ser perdidos, a velocidade que novos empregos vão ser gerados, e se eu perder 10 empregos e gerar 10 empregos, qual é o benefício? Empatou, perdeu 10, gerou 10, né? Então, veja bem, quando você gera um vídeo por inteligência artificial, para que o cinegrafista vai comprar uma nova câmera para ele se ele está perdendo o trabalho por uma IA? Então ele não vai comprar câmera. Ele não vai comprar câmera, a Sony não vai vender câmera, a Canon não vai vender câmera. Aí o dono da loja que vende a câmera também não vai ter mais. Isso, o intermediário não vai ter. Quem vende iluminação não vai vender. Quem vende microfone não vai vender. O locutor não vai trabalhar. O professor não vai dar aula porque no lugar dele vai ter uma IA interagindo com... Em vez de ser um tutor, vai ser uma IA. Vai ser uma IA e muitos empresários não vão ter... Porque a ética hoje diz que tem que ser transparente. Você está interagindo com a IA, mas muitos não fazem. Então, vamos lá. Um monte de gente perdeu o emprego. Ok. Tá? Essas pessoas não têm mais renda. Quem não tem renda não consome. Então, vai gerar mais desemprego porque aqueles que não mandaram embora por causa da IA, por exemplo, uma padaria, não tem como você botar uma IA fazendo pão. Ok. Mas você vende pão para pessoas que perderam o emprego. E essas pessoas não vão comprar mais. Elas vão ficar nas costas do governo. O governo não vai aguentar bancar isso. E isso acontecendo numa escala global. Então eu não consigo ver, eu não vi nenhum país ainda que regulamentasse de fato para que empregos não se percam. Não é uma coisa protecionista, Marum. Não é uma coisa para proteger, por exemplo... Não é impedir a tecnologia, não é? Não é exatamente isso. Não é, por exemplo, você proteger o cara que fabrica uma peça de carro que o carro não usa mais. Não é disso que a gente... a gente está falando. A gente está falando de uma quebradeira geral no modelo capitalista, no modelo de consumo e que vai gerar uma fome absurda e um caos social. A não ser aquele cara que está lá na fazendinha dele, que ele planta a comida que ele come, tem Existem exceções, claro. Um microambiente e tudo mais, mas... Caramba. Vamos para o intervalo, na volta vamos ver alguns exemplos práticos em outros setores da economia. Durante esses 5
5 anos de graduação, eu participei de tudo que a Estácio me proporcionou. O programa Padrinho Veterano, as ligas acadêmicas que proporcionaram muito conhecimento pra gente. A gente teve simulações dialísticas em ambulância e primeiros socorros. A gente teve simulações de pré-natal, cuidados com recém-nascido e também fizemos primeiros socorros infantil. E tive uma experiência muito marcante que foi poder participar do Rock in Rio. Eu pude participar na minha área, que é a enfermagem. Sem dúvidas, a Estácio deixou essa jornada muito mais fácil, enriquecedora e muito divertida. Hoje, recebendo Salvador Canto, uma pessoa que realmente, para explicar para a gente tecnologia, inteligência artificial, tá incrível, né? Salvador, vamos falar um pouco de setores. Você deu um exemplo que eu achei muito bom, ou seja, quando a lei ainda não está criada, não tem regulamentação. Então, eu fiquei pensando aqui, a gente ficou trocando para poder produzir esse programa para você. O cara falou assim, uma pessoa faz uma dieta hoje com um nutricionista. Isso é muito bom, é um profissional que vai analisar cada pessoa, um a um, para que a pessoa possa ter o resultado que ela imagina. Mas aí ele paga lá, sei lá, R$300 por mês, e resolveu que não vai pagar mais. Escreve na inteligência artificial para fazer uma dieta para ele. Não sabe se aquilo está fazendo bem, nada. Mas aí, na cabeça dele, ele não está gastando mais 300. O outro pede para a inteligência artificial fazer uma lista de exercícios. Não paga mais o profissional da academia, eu não sei. Você falou do professor, falou aqui do câmera, agora eu dei esses 2 exemplos que eu, conversando com os professores na Estácio, assim, as pessoas foram me falando. Faz sentido isso? Esse uso pode acontecer? Faz total sentido. As pessoas já... Teve uma queda bem significativa na área de psicologia. Tem também, né, psicologia? Que tem muita gente usando a inteligência artificial como se fosse um terapeuta. Meu Deus, caramba. Porque quando você tem um plano pago, ela tem um espaço lá que ela armazena conversas antigas. Então, baseada nas suas conversas com ela tem um perfil seu e ela começa a fazer uma troca com... Ela busca na literatura, busca Sim, ela tem toda uma base de conhecimento de casos concretos, de artigos e tudo mais, e ela se baseia naquilo tudo. Existem os filtros também. Vou te dar um exemplo. Eu quis movimentar uma foto de futebol. Okay. Numa inteligência artificial eu consegui. Na do Google, na VO3, eu não consegui. E eu não entendia por que eu não conseguia. Porque eu já tinha feito antes com outras fotos. Aí eu reparei que no cantinho da foto tinha uma criancinha sentada. E o Google estava brecando isso, por causa da criança. Então já era meio que um filtro para pedofilia, esse tipo de coisa. Né? Fui lá no Photoshop, tirei a criança, que eu me interessava os jogadores, a coisa aconteceu. Então existem alguns filtros para dizer assim, ó, não se automedique, essas coisas assim. Né? Mas, de fato, quando você vai conversar com a inteligência artificial, seja por voz ou seja por texto, há uma conversa fluida. Não por acaso, aí eu tenho um aluno nosso que a empresa dele tinha 20 atendentes de telefone. Hoje tem 3 supervisores, o resto é o computador que atende, ele só... Sim. Então, assim, você vê que... Exato. O atendimento vai ser uma coisa que vai... Atendimento por WhatsApp, atendimento telefônico, vai ser uma coisa que vai deixar de existir. Hoje em dia a gente está muito na questão do robozinho, né? Digite 1 para fazer isso, 2 para fazer aquilo, 3 para fazer aquilo. Essa opção não existe. Mas empresas maiores já têm lá uma inteligência artificial que é capaz de entender o que o usuário na outra ponta está tentando falar, está tentando dizer. Ela até a ponto de dizer, olha, eu não percebi o que você quer dizer, não. O que você está tentando dizer é isso? Aí o outro, não estou querendo dizer isso, estou querendo dizer aquilo. Ah, agora entendi. Então tem toda a parte de atendimento, a parte jurídica também. A Justiça Brasileira já implantou, não sei em que esfera, em quais esferas, né? Que a inteligência artificial ela pega a petição do advogado e ela faz um primeiro filtro. Qual é o primeiro filtro? Está dentro do prazo ou o advogado já perdeu o prazo? Apresentou procuração, tem aqui o mínimo de documental, né? o mínimo documental para seguir para uma análise humana, ela já faz esse primeiro pente fino, né? Quantos funcionários na justiça você ia ter que ter, continuar contratando depois que os atuais estão se... E isso é ruim por um lado. Disso, né? Vai acelerar. Agora, para quem busca a justiça, isso vai acelerar.
Isso vai acelerar. Tem advogado fazendo petição usando inteligência artificial. Por exemplo, se o cara pegar uma radiografia, não sei se fotografa ela, digital, e botar lá, ela analisa a chapa e tal? Existem inteligências artificiais específicas para isso, mas eu já fiz uma experiência no ChatGPT, nessa versão que eu uso. Eu fiz uma ressonância magnética, estava com sinusite, e naquele dia o site da radiológica da empresa, ela disponibilizou as imagens, mas o laudo não estava carregando. Eu não conseguia acessar o laudo. E aí eu, por curiosidade, escolhi uma imagem lá que eu achava que podia ser útil. Podia ser, mas eu não entendo nada, né? Dei um print screen na tela, colei lá no ChatGPT e falei assim, me deu o diagnóstico. Aí ele foi lá e deu um laudo. Aí beleza, fiz aquilo... De brincadeira. De brincadeira e tal. Aí, uns 20 minutos depois, saiu o laudo da radiológica. Ipsiliteris. Sendo que o ChatGPT viu apenas uma imagem. E o profissional da radiológica ele teve acesso a 200 imagens que uma ressonância gera. Puxa. Então, ele foi capaz de perceber ali o exame. Isso é muito perigoso, mas mostra o grau de... Como é que eu posso dizer? Assertividade, né? Assertividade e avanço, né? As IAs que são treinadas de fato para a área médica, elas têm um grau de acerto superior aos médicos, tá? Na leitura de exames. Tem muita coisa para a gente discutir que não vai dar tempo, depois você, se puder, fazer a gentileza de voltar um dia. Mas vou fazer uma pergunta bem do dia a dia. Pessoa do dia a dia que usa o gratuito. Vou citar 3 aqui, não sei se tem problema. Copilot, que eu acho que é da Microsoft, o Gemini, que é da Google, e o ChatGPT. Eles se equivalem? É diferente? Por exemplo, eu boto um lá para ver, boto outro, eu não vejo muita diferença. Uma pesquisa boba minha, mas na real eles são diferentes? São diferentes. O Copilot da Microsoft, na verdade, ele é uma máscara, que na verdade ele é o ChatGPT. Ah, é? Que a Microsoft paga ao ChatGPT para fornecer as respostas. Então ele funciona como uma máscara, né? Mas eles são bem diferentes. O ChatGPT, você continua uma conversa com ele, ele vai seguindo o contexto daquilo que você está falando. Entendi. Você não precisa voltar num contexto maior. O Gemini não, que é o da Google, que está muito poderoso agora, ele é mais literal. Entendi. Entendeu? Então o uso a escolha deles depende do uso. Mas eles fazem testes na geração de código, na interpretação de questões e fazem um comparativo entre elas para ver quem está melhor em quê. Quem é melhor em interpretação de texto, quem é melhor em programação, quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo. Aí você tem uma noção de, no geral, né, quem está na frente. Em vídeo hoje eu diria que a Google ultrapassou. Bom, eu queria perguntar da China e tal, mas não vai dar tempo, Salvador. Você sabe como é que funciona aqui o nosso programa? A última pergunta é você olhando para a sua câmera deixar uma mensagem, qualquer mensagem que você queira, para o telespectador da TV Zoom. Esse é o seu momento. Então, eu acho que em qualquer área que você atue, ou mesmo você que já está aposentado, que não entrou no mercado de trabalho, eu acho que uma coisa que move o mundo é a curiosidade. Seja curioso, tem muitas inteligências artificiais que você consegue utilizar de graça. Entenda aquilo que está acontecendo, o que ela pode te trazer de bom, o que você imagina que ela vai trazer de ruim para a sociedade, de mal para a sociedade, de forma que você possa ser mais uma pessoa a debater esse assunto, né? Porque a gente tem que escolher, né? Se a gente vai escolher a prosperidade ou a posteridade. Eu acho que a curiosidade é um divisor de águas nisso aí. Muito obrigado, Salvador, pela gentileza. Eu sei que você está cheio de coisa, mas foi gentil de vir aqui trabalhar conosco. Um tema tão difícil, né? De a gente encontrar pessoas capacitadas. Tem muita gente capacitada que fala o técnico, as pessoas em casa não entendem. E ficou tudo muito claro. Eu te agradeço muito. A você de casa, obrigado pelo carinho, pela atenção. Semana que vem aqui na TV Zoom, mais um Estácio Entrevista. Até breve, pessoal. Obrigado, Marconi.